7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Vou energizar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu tava segurando um poderzinho ali. Ah, eu vi. Tava concentrando a energia só que vital. estourou a barra, eu enchi demais. Ah, entendi. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Este é o podcast Papo Estelar, episódio 61, Marcia Calça dá um... e hoje a gente vai falar sobre o quê? O incrível caso de Antônio Alves Ferreira e sabe quem mais? Quem? Seus amiguinhos. Goblin. Os Goblins. Não, os extraterrestres. Uau! Fez amigos de outra galáxia. Ah, essa eu quero ouvir. Bom, gente, antes da gente começar, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar seu comentário, segue a gente no TikTok Papo Estelar, no Instagram, @papo.estelar, e não esquece de seguir nosso ETzoide, que está com trobozoide, brincadeira. Bah, Doblinhas, não sabia que tu era assim. Bom, vamos começar? Bora começar, então. Vambora. Tudo começa, sabe, quando? Há um tempo atrás, Há um na tempo Ilha atrás, do na Sol. Ilha do Sol, obviamente, né? Sempre que você fala isso. Você vai falar isso. Não, beleza, mas vamos lá, agora é sério, gente. Em janeiro de 1975, foi há bastante tempo já, né? Em São Luís, no Maranhão, mais precisamente no bairro Anil, vivia o jovem Antônio Alves Ferreira. E nessa época, Antônio viveu uma das mais incríveis aventuras já registradas no mundo da ufologia. Antônio afirma ter sido abduzido várias vezes, né, por seres extraterrestres que tripulavam um estranho objeto voador não identificado, sendo este em forma de disco e com aproximadamente 5 metros de diâmetro. E de origem humilde, né, o Antônio tinha na época seus 16 anos e era semi-analfabeto e morava de favor numa casa que ficava no quintal do colégio onde a sua mãe trabalhava. Mas do dia pra noite a sua vida mudou, né? Ganhou na Mega da Virada da Galáxia, né? Após o episódio de abdução, o Antônio deixou de viver uma vida pacata, assim, e passou a ser alvo de repórteres, militares, médicos, ufólogos, entre outros profissionais das mais diversas áreas. Então quer dizer que algo ocorreu. Rolou alguma coisa, a gente vai descobrir o que é agora. Alguma coisinha aconteceu, vamos lá, então eu vou comentar. Então começa, conta aí pra gente o que rolou. Explanar. Explana. Bom, tudo começou no dia 4 de janeiro. Na mesma data, em Centro de Pesquisa Ufológica, também conhecido como CPU, se encontrava em Rosário, que é uma cidade que fica a 70 quilômetros de São Luís. São Luís. A CPU estava pesquisando avistamentos de luzes estranhas no céu em Rosário. Então, né? Naquele dia, os investigadores ouviram da radiodifusora do Maranhão sequestro de um jovem por seres em um voador. Parou tudo, né? Aí parou. Imediatamente os pesquisadores resolveram seguir para a capital para encontrar o Tonho. O Toinho. Toinho, né? Chegando em São Luís, algumas autoridades já estavam presentes. Uma delas era o promotor de justiça José de Freitas Dutra. Em conjunto com o jornalista da região, dificultaram a CPU de acompanhar o caso do jovem Antônio. Sempre, né? Descobrir. Os pesquisadores fotografaram o local do avistamento e encontraram várias testemunhas, entre elas o sargento E, também o funcionário da farmácia que se chama Pedro. Ambos confirmaram ter avistado um OVNI sobrevoando os céus da região. O senhor Garibaldi, né, professor federal do Mar, também estava presente. Marinê Saboia, e afirmou na época que o caso era de altíssima importância para a humanidade, já que existiam chances de o objeto de
Isso é incrível, realmente. Imagina pra quem é repórter, tá na área, assim, tipo, Chances. ver, gente, isso é um grande furo, entendeu? Olha que furo grande, Olha que gente. furo grande, né? Mas vamos continuar. Uhum. A Sociedade Maranhense de Astronomia, que também estava investigando o caso, né, por intermédio do seu então presidente, o Eliúde Farias, não encontrou justificativa para o que havia acontecido, né? E o Eliúde, ele afirmou que a casa de Antônio havia sido atacada por algo não identificado, além das árvores do local estarem com as raízes expostas. Cerca de 500 pessoas confirmaram o avistamento do OVNI. E Marinês Saboia, né, jornalista, e o Eliúde Farias também concordavam que poderia se tratar de algo que não pertencia a esse planeta, mesmo não tendo, né, explicações para o fato na visão da astronomia. Só no mundo da loucura mesmo. Loucura. Exatamente. E no dia da ocorrência, os bairros Santo Antônio, povoado Santo Antônio. Povoado Santo Antônio aí, ó. Santa Cruz e Olho d'Água, né, e Anil também saíram da rotina quando o estranho objeto em forma de disco começou a pairar sobre a capital maranhense, o que fez com que os moradores entrassem em contato com a polícia, né, que naquele momento já tinha recebido outras informações de avistamentos, né, de fenômenos na região de Ponta da Areia, acho, e Farol, porém na forma de bolas de luz. Bola de luz que tava no farol era... Que tava rolando ali, exatamente. A lâmpada. E, no entanto, os policiais não puderam tomar qualquer providência, né, para apurar esse fato, a não ser anotar as denúncias, né, desse estranho fenômeno. Uhum. E aguardar, né? Não deram muita atenção também pra isso, pelo que... E as rádios e jornais locais também noticiaram, né, esse estranho fenômeno, mas sem dar nenhuma atenção a mais. Tô achando... Não, tem alguma não. parada aí. Tem uma parada estranha rolando. Só tem duas opções. Vou te apresentar as duas agora. Vale. Ou, cara, estavam tentando abafar o caso sempre. O Antônio tava louco de pedra. Muito louco. Mas eu acho que não. Mas não tava, sabe por quê? Porque a gente falou ali, cerca de 500 pessoas, né? 500 loucos. 500, tudo doido, né? E segundo algumas testemunhas, né, no bairro Anil, uma das bolas de luz desceu repentinamente sobre o povoado e em uma de suas aproximações sobre as residências acabou derrubando o telhado da casa do Antônio, né? Chegando a queimar algumas cadeiras que estavam ali. E esse estranho objeto também derrubou uma árvore no local, deixando cerca de 25 centímetros da raiz da árvore exposta. E a família de Antônio, né, que estava apavorada com esse fenômeno, comunicou o fato, né, à base aérea, solicitando ajuda, né, ao comando chefiado na época pelo então tenente Natalino José Passos Filho. E a Polícia Militar e Civil também, né, foram notificadas, além da imprensa, que documentou, né, os detalhes do ocorrido. E na manhã seguinte, os jornais locais O Imparcial e O Pequeno, elas estamparam nas suas manchetes a notícia do avistamento de um OVNI sobre a capital maranhense. Então saiu no jornal. Então a parada é a seguinte, então. Os caras chegaram lá, fizeram o baburinho. Só falando baburinha. Esconderam tudo, ficaram sabendo de tudo, mas esconderam tudo. Um monte de gente viu. Feijoada, nada acontece. Tipo isso? Basicamente. Beleza. Daqui a pouco a gente vai começar. Vai falar mais sobre isso. Vai falar mais sobre esses eventos. Porque agora a gente já terminou a parte técnica. A gente já vai começar a parte um pouquinho mais. Então, seguindo em frente, né? Antônio Alves Ferreira afirma então que se tornou amigo deles responsáveis pelo caos. Antônio pôde avistar em vários pontos da cidade e afirma que até aprendeu a falar no idioma dos ET, mas... No way, Antônio. Peraí, ele aprendeu isso em um contato. Eu acho que não, foi no decorrer de alguns Não, tá falando que afirma que aprendeu a falar depois desse dia. E eu quero saber, foi só um contato? Que língua é essa? Como ele aprendeu tão rápido? O Antônio é aquele cara africano que lê em 2 segundos o livro? Você já viu? Já. O cara pega um livro e... Eu estudando antes da prova. 5 minutos antes do professor entrar na sala. Não. Tem coisa errada. Ou não, porque a gente não sabe, né? Mas tem muita coisa controversa nesse Tem. nesse Pior caso. que tem. Mas vamos seguindo, né? Vamos. Na data do evento, a família de Antônio dormiu na delegacia e bem cedinho, na manhã seguinte, foram até a residência danificada para limpar a bagunça causada pelo impacto do objeto, né? Então, às 8 da manhã, quando os familiares de Antônio saíram para trabalhar, algo intrigante aconteceu com o jovem.
Sua mãe o deixou sozinho em casa. Ele estava para o lado de fora da residência, perto de algumas roupas que estavam no varal. Aham. Falar que o cara lambeu a calça jeans que nem aquele Não, meu de novo amigo. essa história. Não. Bom, nesse momento, Antônio, que era paraplégico, teve que se arrastar para alcançar as suas muletas para poder chegar até a parte dos fundos da casa. O que fez com que ele pisasse em alguns espinhos, então ele parou para arrancá-los do pé e, de repente, com a cabeça baixada, o jovem sentiu um forte calor tomando. Calor tá de Baixou a pressão. matar. Baixou a pressão no Antônio, coitado. Papo reto, baixar a cabeça no sol do meio-dia do Maranhão. Deve ser... Chega a ver as bolinhas brancas, assim, no olho. Aham. Bom, Antônio olhou em volta para entender de onde vinha aquele calor. Quando viu surgir do alto um objeto redondo, que ele descreveu como o tamanho de um Fusca. Eu gostei, eu vou começar a descrever os negócios com o tamanho de carro, porque tenho costume de escrever em tamanho de estádio de E futebol. campos de futebol, né? Eu O nunca único país no mundo que... Até hoje, eu não sei quanto que é um acre, porque as pessoas utilizam campo de futebol como medida. Isso. Culpa é da sociedade. Bom, ele afirmou, né, que na época o objeto emitia um zumbido estridente, mas ao mesmo tempo suportável, e naquele momento sentiu um calor ainda maior, e teve a impressão de que seus olhos estavam queimando e saltando das órbitas. Que Os nem olhos poderiam ter saltado das órbitas, que nem igual o o Buzz Lightyear. Já viu aquele do Schwarzenegger, que ele tá no planeta, ele sai, ele começa a ficar... E os olhinhos dele começam a ficar... Já. Tava assim o Antônio. Então, Tava ele feio, coitado. Ele tentava se movimentar, mas não conseguia. Então começou a gritar, mas percebeu que seu grito não emitia algo. Como assim? Uau! Bom, logo após, uma porta se abriu no objeto. E de lá saiu uma escada, da qual desceram 2 seres que o pegaram pelos braços e o levaram para o interior da nave. Sequestraram o Antônio? Era, velho. Antônio relata que não sabe como a porta se fechou atrás dele e que não era possível dar nenhuma marca da pequena sala onde ele estava. Ele disse também que precisou permanecer sentado, pois a sala tinha um teto muito baixo. Era pequenininho? Era um Os Greyzinho? casebre. Era um casebrinho baixinho? Aham. E ele conta que os seres que estavam com ele estavam usando um tipo de máscara. E o OVNI se moveu como um elevador, segundo ele, né? Só subiu, será? Porra! Bom, e depois de alguns minutos se movendo, né, o objeto parou e novamente uma porta se abriu. Ele conta que se viu diante de uma claridade muito grande e em seguida os seres novamente o conduziram ao lugar que eles chamam de casa e que forma de uma meia esfera branca. Curioso, né? Um semicírculo. Diferente. Essas coisas. E o homem já foi na Lua, por que nunca entrou lá? Foi na Lua se a Lua não tem Vai porta. dizer que não tem porta. Vai dizer que não tem E por porta que na se o Lua. homem foi na Lua ele nunca foi no Sol? Porque aqui de noite. As piadas do Zapper. Bom, segundo Antônio, tudo era muito claro, embora o céu fosse escuro. Foi então que, repentinamente, as criaturas o colocaram diante de um terceiro ser. E Antônio depois ficou sabendo que se chamava de Clovis. Mentira. Não é Clovis, não. É o quê? Flores. Clorets. Florets. Do planeta Proto. Flores, tá Clores bom? do Planeta Proto. Protoclores. Protoclorar. E que possivelmente era o líder daquela nave. Então, chegou no momento do encontro com o Clovão. Chegamos no clímax aqui, né? Cloverfield. E essa criatura, ela tentou se comunicar, né, com o Antônio, mas percebeu que ele não compreendia a língua que ele estava falando, obviamente. Então, ele colocou o punho, né, no peito do Antônio e só dessa maneira eles puderam manter um diálogo. Algumas perguntas foram feitas, porém, pelo fato do Antônio ser analfabeto, né, era impossível responder os questionamentos desses seres, né, que aparentemente queriam saber como que era o funcionamento dos nossos aviões, qual era... Aí que tá, nós vamos chegar lá. Qual que era o combustível utilizado, né, pelos mesmos, quais os tipos de carros que estavam sendo utilizados, né, e tudo mais, além do objetivo do povo na Terra, entendeu? Do povo da Terra. Isso tudo faz a gente se questionar, né? Como que esses seres tão poderosos, eles não saberiam de coisas simples e banais, como essa, por exemplo? Vamos descobrir. Ai.
Em seguida, né, o estranho Cloris ergueu uma das mãos e deu um leve toque no peito do Antônio, fazendo com que ali se formasse um círculo vermelho. Então ele disse que sempre que quisesse fazer contato, aquele círculo se acentuaria. Ele sentiria um zumbido nos ouvidos e telepaticamente receberia instruções para ir ao local predeterminado por eles. Os caras já tinham tudo esquematizado, né? E após esse contato, o Antônio foi deixado no quintal da casa dele de novo, né? E com o passar dos dias, ele começou a perceber que havia adquirido alguns poderes incomuns. Pois sempre que ele olhava, né, para metais, como colher, garfo, faca, os objetos derretiam ou envergavam, tomando formas impossíveis de serem feitas pelo homem, mesmo com ferramentas especiais. Eu olho o nosso sonho do X-Men BR tá deixando chegando. a gente sonhar, Mandinho. Tá vindo. Eu tô sentindo. A gente já tem um Magneto, a gente já tem... Agora... Não, olha... Eu acho que a gente tem o Xavier também. Eu acho que, se eu não me engano, a gente tem o Xavier também. A gente falou no outro episódio. É um sonho se tornando realidade. Um dia sai. Vamos que vamos. Versão Herbert Richards. Segundo o relato, Antônio também recebeu alguns presentes das criaturas. Entre eles, sabe o que tinha? Sabugo. Um sabugo, Pra né? limpar a bunda. Pessoal do interior, né? Tá ligado? O ZT do interior, a gente passou entendeu? por um quiz esses dias que tinha que responder com qual você se limpar. A Amanda escolheu o sabugo, eu escolhi a fita crepe. E uma silver tape lá e um sabugo, meu, óbvio. Sabugo vai ser mais depois aderente. Depois esmirio, lixa, aí não dava. Escolhemos o melhor, ainda bem que a gente escolheu os primeiros. Só piorou. Mas sabe o que ele ganhou dos alienígenas? O que ele ganhou? Uma pistola que emitia raios desintegradores de matéria. E ele conta que... Parece um episódio de Chapolinha, mano. Mandinho. Gente... A corneta paralisadora. Não fui eu que vi esse Nicolina. caso, entendeu? É aqui o Antônio que tá contando o relato dele. Bom. Vamos dar uma chance pro Não, eu Antônio, acredito, entendeu? mas... Né? Daquele jeito. Lá. Ele conta que os seres demonstraram como que a pistola funcionava, né? E utilizaram ela numa mangueira que tava no quintal da casa. E a mangueira foi embora. Aonde? Não sei, em algum lugar deve ter aparecido, né? Desintegrou aqui, vai aparecer em algum lugar. Eu acredito, entendeu? E o Antônio também teria ganho uma estatueta, além de 2 medalhas cunhadas com a imagem de uma criatura, que o Antônio acredita que pudesse ser o Cloris, né? E quando a vizinhança ficou sabendo desses presentes, né, que esse garoto recebeu, começou a persuadir os pais de Antônio, dizendo que aqueles objetos eram coisa do diabo. E alegando que deveriam ser devolvidos urgentemente, a fim de evitar que as suas almas fossem possuídas pelo próprio Satanás, entendeu? Eu vi uma música que... Então, nessas coisas aí. Não vou nem comentar no ar aqui, porque é de baixo calão, mas... Essa música não zero condições. Mas isso aí que aconteceu, isso aí é mentira, porque... Né? Como o ser humano é, né? Tudo que ele não entende... É mentira. É medo, exatamente. É sempre alguma coisa ruim. Nada pode ser tipo... Cara, eu acho que talvez isso aí seja cura pra alguma coisa. É verdade, não. Não, isso aí é do Satanás. Larga que a tua mão vai cair e tua alma vai ser possuída. Mas se o pessoal tivesse pensado melhor lá no negócio do Césio, lá não tinha dado tanto problema, claro, né? Falando que a gente não... O ser humano é cauteloso, né, gente? Sei lá. Não, mas na realidade, coisas que vêm de outros planetas diz que tem um nível de radiação diferente. Então, é muita energia. Talvez a certo ponto eles tivessem razão, mas com Seguro certeza morreu não de velho. mas Seguro com certeza morreu de não era o Chururu. Não, Chururu? É, o Exururu. Ah, tá. Acreditando no que disseram, o Antônio devolveu os presentes no encontro seguinte que teve com os seres. Minha mãe não deixou. Minha mãe mandou te devolver. Minha mãe mandou te devolver, não é certo. Não posso aceitar. Minha tia brigou comigo. Outro questionamento que a gente se faz aqui é como que seres tão evoluídos entregariam uma arma tão potente a um jovem sem nenhum tipo de treinamento. Na verdade, um treinamento teve, né? Eles atiraram na mangueira lá pra demonstrar como é que fazia, né? Sei não. Será que ele passou no exame psicológico, passou no psicotécnico pra usar o problema não é o psicológico, o problema é o toxicológico. Nesse Antônio não passava, cuidado. Pô, Antônio com 16 anos, no auge, meu, querendo, né, viver, o cara queria viver, entendeu? Eu acho que o estrogonofe com champignon não era champignon. Não era champignon.
Bom, brincadeira, gente. A gente acredita em muito do que... Por exemplo, eu acredito que muitas pessoas viram o OVNI, eu acredito que ele teve um contato quase direto, porém, toda essa parte eu não sei. Não tenho como dizer. Entendeu? É E o impossível meu pra senso gente. de humor faz com que eu brinque, mas não é que eu não acredite, é porque essa parte pra mim tá estranha, Sim. né? Diferente de tudo que a gente já viu. Mas eu por isso... adoro história assim. Sim, pra mim é um presente. Ô, Graciane Barbosa, dá um tempo. Bora. Em outra ocasião, quando o jovem foi novamente levado pelos seres do planeta Proto, as criaturas chamadas Telione e Raios mostraram a Antônio... Raios... Bom... Fialsmor. É porque o texto aqui ficou bugado. Colou. Eu notei um monte de palavras assim e não tinha. O roteiro hoje tá 2 vezes mais difícil. A cada 10 palavras, uma tá colada com a outra que vem na frente, velho. Eu não sei, mas tava certinho a hora que eu tava digitando. Lá foi erro Não, na foi, impressão. eu tava certinho também aqui. Tá, você Foi- anotou, né? Processo é esse. Bom, mostraram esse tal de Riaus, né? Mostraram a Antônio esse é o único animal que existia naquele local, né? Nesse planeta Proto aí. O animal se chamava... O animal se chamava Atitolilai. O famoso jogador italiano, o Atitolilai. 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 aham. Pô, mas também... Pô, Antônio podia ter inventado um nome mais fácil, velho. Oxi. Mas Bom, Antônio troslou a nós. vamos lá. Era muito parecido com um cachorro. Essa é a história. Os seres, então, né, pediram para que Antônio conseguisse alguns animais terrestres para experiências que fossem realizadas com esses animais, né? Foi então que Antônio sequestrou de seus vizinhos um gato, um papagaio e um cachorro, né? Os quais criaram um grande conflito ao serem libertados no interior. Vixe. Rolou bagunça. Rolou bagunça do Bibino. Em seguida, o jovem foi informado de que passaria mais 3 dias na companhia desses seres, mas que, para que a família não sentisse a sua falta na Terra, os ETs enviariam uma sósia no lugar do Antônio. O Tonhônio. É a sósia do Antônio. Antônio então conta que os seres o colocaram numa redoma transparente e fixaram em seus braços, pernas, tórax, abdômen, alguns fios, né, que estavam ligados a algo que emitia luzes. E ao seu lado havia outra redoma, onde foi formando uma réplica do seu corpo. E depois de totalmente pronta, desapareceu. Eu vi uma história muito parecida com essa, 2001. Tinha 2 Murilo Benício na história. Um clone, é o nome da novela. Recomendo, muito bom. Inxalá! Inxalá, Salanazira. Inxalá! É muito ouro. É muito ouro! Essa novela é muito idiota, né? Sim. Bom. Não, mas foi uma das novelas que eu... Uma das novelas já feitas. já feitas. Aham. Essa foi uma das que eu assisti. Essa novela tem uma história muito particular com ela, porque eu vi todos os episódios, menos o último. Eu sempre falo isso, eu sempre vou falar, porque eu Mas é guardei uma verdade mágoa. isso? É verdade. Até hoje eu não sei como é que é o último episódio do Clone. Eu não sei nem como é que é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, porque faz muitos anos, Faz muitos né? anos, né, no caso, Bom. mas... Voltando ao assunto, né? Depois que ele foi clonado, que nem a ovelha Dolly, né? Ele começou a assistir por uma grande tela. Mas que tela era essa? Era onde ele viu a chegada do clone em sua casa. E segundo Antônio, sua sósia apareceu sentado à mesa e aos poucos foi inclinando a cabeça e dormiu. O pai de Antônio, percebendo que ele havia adormecido, pegou o garoto para colocá-lo em uma rede. Uma redinha que botou. Foi quando sentiu que ele estava muito pesado e comentou com a sua esposa que ficou bastante preocupada por não saber o que poderia estar acontecendo. Filho, O menino tá pisado. Comeu banana pura, tá? Com casca e tudo. Com casca e tudo. Bom, quando finalmente conseguiram deitá-lo, a mãe de Antônio notou que faltava uma cicatriz no seu pé esquerdo e disse ao marido que aquele não era seu filho. Eles decidiram então comunicar às autoridades e aos médicos da cidade sobre essas alterações físicas, mas ninguém conseguiu esclarecer o que tinha acontecido. Eu Amanda. consigo. Ele usou Cicatricure. Cicatricure é a pomadinha Usou perfeita. aquele de crescer cabelo, que agora é moda entre os jovens calvos. Minoxidil? Rádio, não.
Ah, eu sei, esqueci o nome. Airwick. Porra de Airwick. Sabe por que o Antônio tava tão pesado? Que Que além dele ter comido banana com casca e tudo, ele comeu amendoim com mel. Amendoim com fogo. Muito fogo! Esse vídeo é maravilhoso. Esse vídeo é muito bom. Vamos lá. O clone... Semana que vem eu faço um meme. Tá bom. O clone de Antônio ficou 3 dias sendo observado pela família, né? Que percebeu um comportamento estranho. Sabe o que era o comportamento dele? Qual? Um pouco estranho. Ele não falava, Bom. não se alimentava e dormia muito. É basicamente uma pessoa que não tá em plenas, sei lá, em suas faculdades mentais. Espírito. Tem espírito, Como a exatamente. gente seria, né? Sem Sem a consciência, né, no caso. zumbi. Então o cara não falava, não se alimentava e dormia muito. Cagava, né, porque não comia, né, exatamente. Mas eu já vi história de gente que caga. E mesmo que coma, também não Esse caga, elemento né? da luz, né? Faz fotossíntese. Entendi. E até que no 4º dia, o Antônio real, né, apareceu em frente à sua casa, enquanto o clone desaparecia. O Antônio com checkmark. É o que nem o pessoal Verificado. faz. O deixa lá no É real, oficial. Amanda, real, não sei o quê. É o Antônio apareceu. Exatamente. E ele guardou esse segredo naquele momento, né? Comentando o fato com os pais apenas alguns meses depois. Ao medo de ser taxado de louco aqui de novo, né? E em outro episódio em que Antônio esteve com os seres, ele afirma que as criaturas obrigaram ele a engolir uma pílula branca que ele acredita ser responsável pelos poderes paranormais que passou a manifestar após o primeiro contato. Você tomaria essa pílula, Mandinha, pra ganhar superpoderes? Depende do superpoder, né? Não, os poderes... A X-Men. Ah, acho que sim. Poderia fazer bastante Eu coisa. não só tomaria, como eu tomaria que nem aquele cara tomou aquele 2 litros. Lembra que ele pegou a laranjinha, assim, a Fanta laranja, se botou na boquinha e fez... E os pés na voz dele falavam, devagar, pai, devagar. Devagar, O pai. cara entornou 2 litros de Fanta laranja numa sentada, lembra? Devagar, Esse pai. é eu, assim, o cara vai me dar uma pílula, eu pego... Me dê, papai. Nossa, vou virar o Akira, velho. Credo. Bom, E ele conta que certa vez, né, tava segurando uma tesoura e viu a tesoura misteriosamente se quebrar em suas mãos. A partir daí, o garoto começou a entortar facas, garfos, derreter panelas de alumínio, falhar motor de carro. Tava todo mundo pistola com o Antônio, né, na cidade. Além de curar dores de cabeça e musculares em várias pessoas. E na época que ele esteve no Rio de Janeiro, né, na companhia dos pesquisadores Ernesto Bono, Silvio Lago e Irene Grant, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela, né, que é presidente do conselho editorial da revista UFO. Mesmo distante, né, o Antônio interferia nos objetos metálicos que estavam sobre algumas mesas, escrivaninhas, gavetas ou outros locais. E em 1984, quando ele foi levado, né, pelo CPU até Fortaleza, o Antônio amoleceu uma moeda e fez ela envergar através, né, de uma simples pressão com os dedos, o que foi comprovado ser um fenômeno telecinésico. É Uri Geller. Eu tava tentando lembrar o nome dele quando eu tava Uri fazendo Geller. o roteiro e eu não Uri conseguia. Geller. Né? Então, É o nosso. é o nosso, é É o o meu BR, menino. é o BR, é o É o meu BR. Neymar. Baby Bino. E em outra oportunidade, né, em um simpósio realizado pelo Movimento Ufológico da Serra da Ibiapaba, Muse, né, na cidade de Tinguá, no Ceará, o Antônio conseguiu entortar garfos e colheres apenas com o olhar, na presença de várias pessoas. Então tem muita gente que viu ele fazendo isso, né? Conforme informações obtidas pelo próprio Antônio, que naquele momento havia se tornado um paranormal no auge dos acontecimentos ufológicos em São Luís, o exército encarregou um tenente conhecido como Pantorra, não sei se é Pantoja ou Pantorra, né? E um sargento a contatarem, né, o Antônio para interrogar ele sobre as ocorrências que vinham acontecendo com o garoto. E segundo o Antônio, o tenente abriu uma pasta e começou a mostrar alguns desenhos estranhos, né? E no meio desses desenhos tinha uns desenhos de naves. E ele queria que o Antônio dissesse qual delas, né? Qual dessas naves dos desenhos se parecia com a que ele vinha observando nos céus. E naquela ocasião, o tenente Pantoja não permitiu que alguns acadêmicos da Universidade Federal do Maranhão, que estavam, né, interessados em pesquisar o fato, se aproximassem de Antônio. Sob a alegação de que ele talvez derretesse eles com os olhos. Poderia ser também, Chega né? perto do Antônio. O Antônio with lasers. Antônio Azul Caneta soltando um...
Aham. E alegando, né, que o caso estava sob a responsabilidade do exército. E terminada a investigação, os militares liberaram Antônio sem mesmo se importar com seu estado físico ou financeiro, né? Porque ele era uma pessoa bem humilde, assim, que tinha problemas físicos. Então diz que os caras meio que usaram ele ali. Aluguel, ele era Era de favor, pobre, de favor. Era de Ele favor, morava né? de favor numa casa no mesmo colégio onde a mãe dele trabalhava. Ele tem... Foi puxada, né, a infância dele, tá? Então imagina, tipo, você carregar toda uma bagagem assim e ainda passar por uma situação dessa. mas ganhou Complicado. superpoder. Ganhou, exatamente. Saiu voando. Saiu Bom, voando. Após alguns dias, né, Antônio seguiu para Belo Horizonte, onde foi convidado pelos contatados Hermínio e Bianca, que a gente já gravou um episódio deles aqui, então procurem. Vejam, para participar de um congresso no Rio de Janeiro. Chegando à cidade, o jovem conheceu o professor Mário Amaral Machado, presidente do Instituto de Parapsicologia do Rio de Janeiro, IPRJ, né? E da Federação Brasileira de Parapsicologia, a FEBRAP. E também o convidou a realizar algumas experiências. Virou Pokémon, né, velho? Virou passeio. Então, Antônio conta que aceitou o convite devido às propostas e mordomias que eram oferecidas a eles. Como tudo aquilo era novidade para o garoto, ele aceitou participar dos mais diversos testes, né? Conta que talvez devido a essas empolgações, algumas pessoas aproveitado dele. É sempre assim, né? Após um período sendo analisado pelos membros do Instituto, Antônio começou a perceber que estava sendo considerado um objeto e afirma em seu relato que o tratavam como sua propriedade e não se preocupavam com seus sentimentos e com suas vontades, muito menos com meus pais. Com seus pais, né? Por que eu né? tirei do relato dele que ele estava contando? Que estavam isolados no Maranhão, mas que, ao mesmo tempo, ele sentia a obrigação de colaborar com os pesquisadores, né? E, em suas próprias palavras, Antônio conta que fazia tudo em troca de alguns passeios. E complicado, né? Coitado. Pois é. Durante o período em que conviveu com o professor Mário e sua esposa, Dona Glória, né? Fatos incríveis aconteceram com Antônio e puderam ser presenciados por todos, ele conta. Uma vez passamos o dia no IPRJ e só voltamos para casa às 7 horas da noite. Nesse dia eu estava muito cansado e queria ir logo para o quarto descansar. Como geralmente só o Mário tinha a chave da porta, permaneci à sua espera. Foi quando, de repente, caí misteriosamente no interior do quarto, como se a porta não existisse. Mas ela estava lá. Quando o professor voltou me chamando e eu disse que estava lá dentro, ele ficou perplexo. Sem saber como eu tinha entrado com a porta trancada. Em seguida, se colocou à frente da máquina de escrever, passando a registrar o fato à tarde da noite. Máquina de escrever. O cara atravessou a porta, físico. A parede, A Lince Negra, ele ganhou todos os poderes do X-Men. Eu tô um pouco chocada com os poderes dele, assim, porque foi muita coisa, né? Foi um balaião. Os ET geralmente dão uma coisinha pra você se curar. Veja uns orbes aí, umas coisinhas, fale com a gente, comunique. O cara ganhou o pacote Esse daqui completo, ganhou na loteria espacial mesmo, né? Porque, parede, entortando metal. Curando as pessoas, o Antônio tava bem na foto. O Antônio conta também que foi levado ao Centro Tecnológico do Exército, o CESTEX, em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. E durante a sua estadia nesse centro, ele passou por situações muito ruins. Em suas palavras, aí é que abre aspas ele falando, né? Eles me tratavam como cobaia, me obrigavam a atravessar pântanos e a realizar perseguições, juntamente com homens armados. Tudo isso para que eu pudesse apresentar alguma reação paranormal, digna de maiores estudos. Segundo ele, os treinamentos eram efetuados numa floresta. Desculpa, aqui nos maiores estudos, fecha aspas, tá? Que ele terminou a frase dele aqui. Segundo ele, os treinamentos eram efetuados numa floresta, onde existia um prédio em forma de pirâmide, no qual eram realizadas pesquisas de cunho psicológico. E nesse local, Antônio foi novamente interrogado, né, por algumas horas, e tudo que ele falava era gravado. Quero que você imagine quanto de material que eles não têm sobre esse caso, assim, porque deve ter sido muita coisa, assim, mesmo. Será que é esse, né? Que tem um prédio em forma de pirâmide. Não sei, realmente. Um dia a gente vai base descobrir. Militar secreta. No Rio de Janeiro, né? Não tem como. Ser secreto? No Rio de Janeiro. O Rio nem é tão grande. Se fosse, tipo assim, no meio do Amazonas, eu
Eu entenderia, mas... Ah, mas tem bastante região de mata, assim, no Rio também, no né? interior do Rio de Janeiro, a gente não sabe como é. Aqui ele tava onde? Ele não fala a cidade. No Rio de Janeiro, aqui, ó. No Rio de Janeiro, Sestex, Pedra de Guaratiba. É, eu nunca vi. Talvez eles tivessem saído daqui também e ido pra outro lugar, uma não coisa tem como que falar saber, né? que sabe que não tem uma pirâmide escondida lá no interior de Minas Gerais. É muito grande, sei lá. Não, faz sentido. Porque eu achei que fosse na Capitólia. Capitólia. E desde o ocorrido, né, em janeiro de 75, o CPU acompanhou o caso, fazendo contato com o Antônio e visitando o local a cada 2 meses, fazendo novas anotações, também tirando novas fotografias do local. E sempre na companhia do promotor de justiça, né, o José de Freitas Dutra, e de ufólogos do Centro de Pesquisas Ufológicos, que é o CPU, né? E em todos os encontros, o CPU pedia que Antônio contasse novamente a história, destacando, né, os pontos mais importantes. E um detalhe, né, que chamou a atenção dos investigadores do caso é o fato do Antônio ter desenvolvido, né, habilidades artísticas após o ocorrido. Cara, o Antônio se deu aqui mesmo. Claro, passou, né, uma bad ali, uma fase ruim, mas ganhou até dom artístico, né? Que loucura. E após ter ingerido a pílula que os ETs deram a ele, Antônio começou a usar lápis e pincel com uma agilidade incrível, principalmente na construção de desenhos arquitetônicos. E outro aspecto importante é ter passado a escrever e pronunciar palavras em um idioma indecifrável por linguistas. O Antônio também possui fitas com gravações das falas dos seres Riaus e Telione, sendo que uma cópia está em poder do CPU, né? As fitas originais ainda estão... Será que consegue? Eu acho que só quando abrirem, assim, não tem como. Eu acho que esse tipo de coisa talvez eles não liberem, assim, mas porque... me causou bastante curiosidade. Deve ter ver. muita coisa, Isso é uma muita das coisas coisa. que eu acho que é legal. Esses testes que fizeram com ele, toda essa parte do ZT das armas, pra mim parece tão loucura, mas que pode ser verdade, obviamente. Mas essa parte do começo e agora que a gente tá falando agora, tipo, poderes começa a ir linkando as coisas, essas coisas assim... fazem muito mais sentido do que a história que ele contou de como ocorreu em si, só que é aquela coisa, né? A gente não sabe de nada. Exatamente. Mas eu acho que um dia a gente vai saber, né? Logo. E as fitas originais ainda estão com o Dr. Dutra, né? E com o professor Garibaldi, que cederam a Antônio um gravador para ele registrar os diálogos que ele vinha mantendo com os seres extraterrestres. E em uma das fitas é possível ouvir um zumbido, né? Que supõe-se que seja a rotação do OVNI. Além do latido de cães, cantos de galo e tal. A bicharada estava solta na nave. A fim de esclarecer esse fato, o CPU solicitou, né, o estudo das fitas por alguns linguistas que, embora não tenham conseguido traduzir o que estava sendo dito, afirmaram se tratar de um diálogo organizado com perguntas e respostas. Agora, então, eu quero ver. sim, parecia ali uma interação realmente, só que os caras não conseguiam decifrar, né, obviamente, o que eles estavam falando. Agora eu fiquei mais interessado ainda. Que loucura, né? É doido o negócio. Eu acho que tem muito de verdade, mas eu acho que tem 10% de empate. O 10% de mentira ali. Mas... Não é nem pela mentira. Às vezes ele tava muito impressionado. Pode ser. Pode ser. Bom, mas eu acredito nesse caso. Sim. Algumas coisas eu acho estranho, mas no geral eu acredito. Bom, outro detalhe importante é que em um dos relatos de Antônio, ele afirma que as criaturas estão em uma missão de paz na Terra e apenas, né, estão somente interessadas em colaborar com a evolução espiritual dos seres humanos, com o desenvolvimento equilibrado do planeta. Tipo, eles estão... São do bem. Vieram aqui na paz mesmo. Senão não tinham dado poder pra ele, né? Bom, os investigadores, enfim, concluíram que seria muito improvável que o caso seja falso ou apenas uma invenção de um simples garoto, que na época não tinha condições de criar uma história tão intrigante e rica em detalhes. Antônio contribui com o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CAM, da Universidade de Brasília, que é a UNB, e onde ele realizou várias palestras sobre a origem disso, paranormalidade. Então tem muita história para contar e tem muito pano para manga pra gente entender isso aí, porque não foi uma coisa, eu faço isso nunca sumiu, nunca mais, charlatão. Não. Eu até queria ver, porque eu não encontrei mesmo. O Antônio contribuiu, né, com esse Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília. Eu queria ter visto quanto tempo ele
trabalhou com isso, Sim, ficou sim. lá dando palestra e tal, mas daí eu fiquei meio na correria, ele não consegui ver os detalhes. Mas bem legal essa história, né? Sim, Eu aham. gostei bastante, eu gostei. Me impressionou, eu não conhecia essa história. Tem muito caso que a gente não conhece. Essa muito, história me muito, impressionou. muito, muito. Vou falar, tá no top 10. Adorei. A gente Adorei. sempre coloca no top 10, Claro. nosso top 10 não, top 20 tinha, já. tinha clone, teve Do clone eu fiquei de cara. e- Era um clone meia boca, né? Mas... Minha Vai sola. dizer, em algum lugar que você queria não, né? Que você tinha que ir, mas não queria, você não mandaria um clone meia boca? Depende do que eu vou fazer. Se fosse pra... Não, ir lá só pra presença, assim mesmo. Pra não falarem, pô, o Daniel não veio, né? Todas as reuniões da minha vida. Vamos pro Que resumão? mentira, você adora reunião. Nunca vi um cara que gosta de reunião igual você. Vamos pra reunião. Resumão. Reunião, bora. Vamos lá. Bom, gente. Antônio foi abduzido no Maranhão e os ETs gostaram tanto dele que ofereceram mel pra ele, né? Não, brincadeira. Que decidiram levar ele para dar uma volta no disco voador várias vezes, enquanto deixavam em seu lugar um sósia meio mal feito, Daquele jeito. a sola. Né? Ele chegou a sequestrar os pets do vizinhos para os ETs realizarem testes em troca de superpoderes e também de armas de alta tecnologia. É o desintegrador de mangueira. Ele devolveu. Usou. Bom, muita Usou gente- alguma vez. É, verdade. Na mangueira. Quem me garante que não era só um desintegrador de mangueira e só mangueiras? É verdade, eles usaram ali só pra mostrar pra ele alguma Exatamente. coisa. O máximo que ele poderia fazer é desintegrar a mangueira da sociedade ali onde ele vivia, mas... Integrar a fimose. Bom, vamos lá. Caramba! Muita gente investigou o caso e até se aproveitou da ingenuidade do pobre Antônio. Mas ele deu a volta por cima e se tornou bilíngue ou até mesmo um poliglota. Poliglota não. Aprendendo a se comunicar em uma língua que ninguém mais sabe além dos amigos ETs. E muita gente duvidou do Antônio, mas no fim a história foi dada como verdadeira pelos investigadores do caso. E aí, o que vocês acham? Conta pra gente o que vocês acham. Conte pra aqui, gente. O que Então, vocês acharam dessa Contem história pra muito gente louca. comentando, demonstrem que vocês gostaram dando like, né? Seguindo Exatamente. a gente no nosso Instagram, @papo.estelar, seguindo no nosso TikTok, que é Papo Estelar, Papo tudo Estelar. junto. E seguindo também o nosso Etesórdio, @TheGogs, quando hoje, com os dedos do lado. E quer adicionar mais alguma coisa, menino? Quero. Adicione. E... Tchau!